Vamos aplaudi-lo com muita fé, irmãos. Aleluia! Diga glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Baixe só um pouquinho para mim. Pode sentar, por gentileza, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Isso. Sejam todos bem-vindos em nome de quem? Diga amém, igreja. Você veio para ouvir a palavra de Deus também, sim ou não? E eu digo para você que Deus quer também falar ao seu coração, e Ele vai falar. Na verdade, já está falando, né, irmãos? A partir do momento que você vem ao santo culto, Deus ele está falando com você. Através das canções de oração, é Deus envolvendo conosco e nós nos envolvendo também com Ele. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Bom, hoje, domingo, para nós, o último domingo do mês de abril, de fato, e é o domingo de portas abertas. Domingo de portas o quê? Abertas. E Deus tem porta ou portas abertas para nós. Diga amém, igreja. Deus tem o quê? Portas abertas. Vamos entrar na mensagem, e esse é o tema da mensagem. Você vai abrir comigo em Miqueias, no capítulo de número, Miqueias capítulo de número 2, e o versículo nós vamos ler um versículo só. Miqueias capítulo 2, o versículo de número 13, irmãos. Eu vou ler com você na Almeida Revista e Corrigida, e depois nós vamos ler na linguagem de hoje, que fica um pouquinho diferente, até com maior clareza para a gente entender. Amém, igreja? Que diz assim, ó, versículo 13, está de Miqueias 2. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, o Senhor a testa deles. Em outras palavras, isso aqui é o próprio Deus, irmãos. Na linguagem de hoje, que fica bem mais clara e diferente, diz assim, ó, bote na linguagem de hoje. Isso, comecinho. Olha só, Deus abrirá o que, igreja? Caminho. Deus abrirá o que? Caminho para o seu povo, e eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá na frente, e todos, o que, igreja? O seguirão. Diga glória a Deus. Isso aqui, na verdade, irmão, foi uma palavra com uma profecia que Miqueias estava dando ao povo de Israel que iria acontecer. Isso aqui não tinha acontecido, eles não estavam nem sequer na Babilônia, mas Deus estava já usando o profeta Miqueias do que iria acontecer, que Deus tiraria o povo da Babilônia, do Egito, da Babilônia, e traria para a terra prometida novamente. E o próprio Deus, ele diz que ele abriria o que, igreja? Caminho. Esse abrir caminho, você entende como também abrir portas. Então Deus iria diante deles e abriria o caminho. Irmãos, a mesma coisa, Deus também, ele abre portas para mim e abre portas para você. Deus abre caminho para nós. Eu digo mais, Deus, ele tem portas abertas para nós. Diga amém, igreja. Apocalipse, abra comigo, Apocalipse no capítulo de número 3, irmãos. Aqui nós vemos Deus usando o apóstolo João na ilha de Patmos para declarar isso aqui à igreja de Filadélfia, a respeito desta porta aberta. O capítulo de número 3 de Apocalipse, o versículo de número 8. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Apocalipse 3:8 diz assim, ó: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta, o que, irmãos? Aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o quê?
o meu nome. Então Deus, ele declarando que colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta. Nós podemos assim dizer a mesma coisa, que Deus, ele também colocou e tem colocado portas abertas para mim, portas abertas para você. Agora, o grande problema nosso, irmão, que de portas que Deus às vezes coloca, que Deus abre para nós, que muitas das vezes, eu diria assim, que até um meio, vamos dizer assim, é como que religioso, que as pessoas dizem assim, olha, aquilo que, quando é Deus que abre uma porta, quando é Deus que ilumina um caminho para nós, olha, as coisas vão dar certo, as coisas acontecem, é como se fosse a mil maravilhas, porque quando é de Deus, dá certo ou dá errado? Enfrenta problema ou não? Esse é o problema. Tem gente que acha, porque Deus abriu uma porta para ela, que Deus colocou diante dela, pronto. Se tiver qualquer dificuldade, não foi Deus. Se tiver qualquer resistência, não foi Deus. Se ela está tendo algum obstáculo, às vezes a pessoa ela começa a achar que não é de Deus. Porque se fosse de Deus, daria certo. Porque quando Deus está no negócio, a coisa flui assim naturalmente. E eu vou te dizer, nem sempre. Às vezes sim, portas que Deus abre para nós, irmãos, que as coisas fluem naturalmente, tranquilo, mas nem sempre. E às vezes este é o problema. Quando às vezes a pessoa enfrenta qualquer resistência, irmão, tem gente desistindo de portas que Deus o quê? Abriu. Não foi que Deus não abriu, foi porta sim que Deus abriu para ela, colocou diante dela, mas ela enfrentou dificuldade, não, acho que isso aqui não é de Deus não. Porque se fosse de Deus eu não estaria enfrentando, e não é assim que acontece. Quer ver? Você está comigo em Apocalipse, você abra comigo em 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, você vai ver aqui o negócio. Por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo de número 16. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Diz assim, no capítulo 16, o versículo de número 9. Diz assim, porque uma porta grande e o quê? E eficaz se me abriu, e há muitos, o que, igreja? Adversário. Isso aqui era Paulo declarando, irmão, que Deus havia aberto uma porta para ele, grande e eficaz, para ele pregar o evangelho. E aí, entenda, Paulo chega a declarar uma porta grande e eficaz. Não era só uma porta, mas era uma porta grande e eficaz, capaz. Irmão, resumindo assim, uma porta verdadeiramente aberta por quem, igreja? Mas ele declara que muitos são o quê? Os adversários, o inimigo. Entenda isso, irmão. Ainda que venha, irmãos, eu vou dizer assim, luta, ainda que venha dificuldade, resistência, mas se Deus abriu esta porta para você, creia, entre por ela e tome posse da bênção. Amém, igreja? Creia que é Deus que abriu esta porta e que a bênção é sua. Não jogue fora, não abre mão, irmão. Amém, igreja? Pastor, o que pode ser uma porta que Deus pode abrir para mim? Pode ser muitas coisas. Por exemplo, pode ser uma porta aberta, irmão, para você. Pode ser de um trabalho, de um emprego. Pode ou não pode? Sim ou não? Deus abre a porta. Pode ser de um próprio negócio que Deus abre uma porta para você. Pode ser do seu casamento. Não, do seu casamento, pode ser uma porta aberta por quem? Por Deus, mas imagina uma pessoa que ela casou, irmão, e agora está tendo ou enfrenta alguma dificuldade. Não, acho que Deus não está no meu casamento, porque não pode, estou enfrentando dificuldade, é melhor eu abandonar esse casamento, está amarrado em nome de quem? Não, pelo contrário, foi Deus que abriu a porta, Deus que abençoou, e eu não vou deixar nada me impedir, em nome de quem? Amém, igreja? Uma porta grande e eficaz se me abriu, e Paulo diz assim, e há muitos, o que, irmãos? Adversários.
sempre vai haver, irmão. Satanás vai querer colocar resistência, colocar obstáculos, Satanás vai querer colocar empecilho para você não entrar pela porta que ele abriu para você não desfrutar daquilo que Deus já concedeu para você. Diga glória a Deus, diga amém. Agora, tem pessoas que às vezes ela diz mais ou menos assim, irmãos, pastor, e se porventura eu estou diante de uma situação que nem porta sequer tem, eu não tenho porta diante de mim. Parece que eu estou numa situação que eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo nenhuma, o quê? Nenhuma porta, nenhuma saída. Como é que usa aquela expressão, irmão? Eu estou no mato sem o quê? É um ditado, né? Estou no mato sem o quê? E aí tem gente que acrescenta, pastor, não, acho que não tem nem mato e nem cachorro, de tão feio que a coisa está. E aqui é o grande problema. Tem gente que ela se depara com uma situação extremamente delicada e ela acha que não tem uma porta aberta. Mas o nosso Deus, irmão, ele não só abre portas, como também pode até mesmo criar porta onde não, o que a igreja? Não existe. É isso aí. Pastor, Deus pode fazer isso? Pode não, ele faz. Diga amém, igreja. Ele faz porque ele já fez. Deus criou porta, irmãos, aonde não existia porta para abençoar o seu povo. Diga glória a Deus. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 14, irmão. Você sabe da passagem quando Israel saiu do Egito, com o propósito de ir para a terra de Canaã, para ali poder servir a Deus na terra deles. Mas quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho, irmão. De um lado deserto, do outro montanha, atrás vinha o faraó perseguindo o povo, e diante deles estava o quê? O Mar Vermelho. Então, resumindo assim, tinha saída para eles, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, não tinha. Humanamente falando, não tinha, irmão, saída para eles. E aí, quando eles se depararam com essa situação, você vai ler comigo o versículo de número 10, que diz assim, ó, olha o versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram o que, irmãos? Muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o que eles fizeram, dizendo, versículo 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Por que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde, igreja? Irmão, diante desta situação, que eles se encontraram, verdadeiramente olhando com os olhos humano natural, diante de uma situação que eles não tinham aparentemente saída. Agora sim nós estamos perdidos, agora para nós está tudo acabado. O inimigo está vindo, vai acabar com a gente e nós não temos nenhuma saída, nenhuma solução. E aqui que é um grande problema que eu vou dizer, irmão. O inimigo, ele sempre vai querer, vamos dizer assim, te desestruturar. O inimigo sempre vai querer te assolar, te abater, fazer você ficar desesperado. Porque toda pessoa, quando ela fica desesperada, quando ela fica ansiosa, pronto, irmão, ela vai se tornar, o que eu vou dizer assim, ó, uma presa fácil para o inimigo. Ela vai ficar difícil dela vencer as lutas, vencer as batalhas e até mesmo dela acreditar que Deus é poderoso para abrir portas. Porque a pessoa começa, ela perde a estrutura. Aliás, se você veio na igreja aqui na sexta-feira, não sei se você lembra, quem veio sexta-feira? Você lembra que nós pregamos? Vencendo o quê? A ansiedade, que aliás,
pela ONU, a Organização Mundial de Saúde, irmão, é considerada a doença do século. É o mal do século que perturba as pessoas. No Brasil, mais de 26% da população, irmão, sofre com ansiedade. Isso quer dizer a cada 4 pessoas, uma sofre de quê? De ansiedade, dessa preocupação excessiva. E olha como é que o povo ficou atordoado nessa ansiedade, que Moisés diz no versículo 13 o seguinte, ó: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis o que, igreja? Quietos. Em outras palavras, como é que o povo estava? Diga agitado. Agitado, irmão. O povo estava ansioso, preocupado, aflito, achando que para eles agora estava tudo acabado. É isso que o diabo sempre vai querer fazer, irmão. Fazer você ficar agitado, fazer você ficar desestruturado, fazer você ficar ansioso. E a ansiedade, irmão, ela rouba de nós 3 coisas. 3 coisas que a ansiedade consegue arrancar de nós. Primeiro é a nossa paz. Uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela tem paz, sim ou não? Não, ela fica desesperada, irmão. Pode tudo estar tranquilo, mas se ela está ansiosa, ela fica completamente desestruturada, ela fica desassossegada, não consegue, de hipótese alguma, se tranquilizar, porque ela perdeu a paz. Então, a ansiedade te rouba a paz, a ansiedade ela quer roubar e rouba de você a sua fé. A fé é a certeza das coisas que o quê? Se espera, a prova das coisas que se não o quê? E quando a pessoa está ansiosa, ela pensa no quê? Coisa boa ou coisa ruim? Só desgraça. Está aqui Israel, ó, dizendo, por que nos tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Era melhor ter ficado lá. Em outras palavras, na cabeça deles, eles estavam que eles iriam o quê? Morrer. Em outras palavras, não tinha fé, ou a fé deles tinha sido arrancada, tirada do coração deles. Já não tinha mais fé, irmão. A fé deles tinha sido arrancada. E aí é isso que a ansiedade faz. Rouba a sua paz, rouba a sua fé e também a sua confiança em quem? Em Deus. Mostra aqui, eu vou dizer assim, ó, essa discrepância. O povo angustiado, inquieto, preocupado, desesperado, e Moisés sendo usado por Deus para aquietar o povo, porque Moisés sim, estava crendo e confiando em quem? Moisés não se deixou levar pela situação, e é isso que eu e você temos de fazer. Olha o que Moisés, vamos terminar de ler aqui, ou melhor, vamos ler de novo, versículo 13, irmão. Olha o que Moisés disse, ó: porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento de quem, igreja? Do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o que, irmãos? Vereis o que? Para sempre. Olha, vocês estão agitados, vocês estão perturbados inutilmente. Vocês podem aquietar e vocês vão ver o grande agir de Deus. E os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, ó, mesmo que diante de uma situação aparentemente sem saída, Deus tem a solução. Diga glória a Deus. Deus tem o quê, irmão? Toda vez que eu e você, que nós nos depararmos com alguma situação que aparentemente não tem saída, você não pode perder a sua confiança em quem? Deus, ainda que eu não vejo, ainda que eu não sei, mas o Senhor tem saída para nós, porque o Senhor é aquele que abre caminho. Diga glória a Deus, irmão. E Deus abriu o caminho para eles, pastor? Abriu. Eu vou ler com você o versículo 21 e o versículo 22, o que Deus fez com eles. Diz assim o versículo 22, então Moisés... 21, tá? Perdão. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua o que, igreja? Diga glória a Deus.
Irmãos, o Moisés, ele toca na água com o cajado dele, o mar se abriu. Tornou-se como duas paredes de um lado e de outro, e todo o povo de Israel passou com os pés o quê? Enxutos. Diga glória a Deus. Diga amém, irmão. A pergunta é essa: havia portas ali? Havia porta ali, irmão? Sim ou não? Deus abriu ou não abriu? Irmão, e Deus é poderoso para abrir porta na minha e na sua vida, até onde ou aparentemente quando não existe portas. Diga glória a Deus. Agora tem um detalhe que eu quero falar para você aqui. Preste muita atenção. Tem portas que para nós vai estar o quê? Aberta. Ela vai estar aberta diante de você. Tem portas que não vai estar aberta aparentemente. E para que elas sejam, ou para que ela seja aberta, você vai ter que fazer como Moisés. Porque Deus falou para Moisés: Moisés, você vai pegar o cajado e vai tocar na água. E o mar vai o que, igreja? Diga glória a Deus. Moisés teve que obedecer a quem, irmão? Isso. Tem gente que diz assim: pastor, por que Deus até hoje não abriu portas para mim? Às vezes o problema, irmão, é que você não está obedecendo a quem? É isso aí, não está obedecendo a Deus. Deus tem falado e você tem ignorado. Você tem resistido àquilo que Deus tem dito. Amém, igreja? Amém. Quer ver um detalhe, irmão? Tem gente que diz assim, ó: eu não sei por que Deus não me abençoou, por que portas não se abram para mim, por que eu tenho enfrentado dificuldade, embora tenha pedido a Deus e as portas parece que não se abrem, parece que nada acontece. Será que não está faltando a sua obediência à palavra dele? Porque tem gente que acha assim, irmãos, que se Deus ele declara, isso é que é importante você entender. Porque quando Deus diz assim, para você ser fiel a Ele com os seus dízimos, por exemplo, é uma obediência. Aí você vai dizer: não, pastor, mas ser dizimista não é algo que nós temos que fazer mais. Porque, aliás, o dízimo é da lei e Jesus, ele, vamos dizer assim, aboliu toda a lei. Aqui é um grande engano, tá, irmãos? Jesus não veio para abolir a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir. Amém, igreja? E detalhe, o dízimo não é nada da lei. Só para você ter ideia, qual foi a primeira pessoa registrada na Bíblia a devolver o dízimo a Deus? Você sabe? Abraão. Abraão foi a primeira pessoa a devolver o dízimo. Agora a pergunta: Abraão vivia na lei, sim ou não? Não vivia, irmão. Abraão viveu mais de 400 anos antes da lei. Mais de 400 anos antes da lei. E aí só depois que veio Moisés, que aí Deus deu a lei para Moisés e etc. E tem um detalhe: a lei hoje nós não temos que obedecer os cerimoniais, irmão, mas ainda continuamos obedecendo. Não só nós que obedecemos a lei, porém a própria nação obedece. A nossa Constituição ela é pautada também na lei de Moisés. Você sabia assim ou não? Por exemplo, a lei de Moisés diz: não matarás. E a lei do homem, o que ela diz? Que você pode matar? Não, você não pode. E o próprio Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei e não aboliu. E aí tem gente que acha assim, ó: não, mas eu acho que eu não deveria. Esse é o problema, porque você não obedece a Deus e quer que Deus abra portas. Você não obedece a Deus e quer que Deus faz, quando na verdade Deus está esperando a sua obediência. Então, do que Deus tem te falado, te orientado, irmão, não desobedeça, só obedeça. Deus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E aí você vai começar a ver Deus abrindo portas para você. Diga glória a Deus. Diga amém. Pastor, eu tenho obedecido a Deus. Eu tenho praticado a palavra, eu tenho procurado obedecer o que Deus manda. Mas mesmo assim, eu estou numa situação delicada, difícil. Eu estou diante de um problema que as portas estão, o quê, irmão? Pode isso acontecer, sim ou não? Pode. Pode, pastor. Mas não deveria? Pois é. Pode acontecer de você mesmo obedecendo a Deus, as portas aparentemente estarem fechadas. Mas escute isso:
não perca a sua confiança em quem? Porque se você estiver crendo, confiando nele, ele vai abrir portas. Diga amém. Diga amém, irmão. Quer ver um exemplo? Você vai comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, ou melhor, 16, né? Atos capítulo 16, irmãos. Você vai ver isso aqui. Paulo e Silas, esses dois homens de Deus, pregando a palavra, irmãos, fazendo a coisa certa ou errada? Certa. Então eles estavam obedecendo a Deus, sim ou não? Estavam. A Bíblia menciona que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo e Silas, que na verdade foi Paulo, ele foi lá e expulsou o demônio que havia na mulher. Aí o demônio saiu, os senhores dela vendo aquilo, porque a Bíblia diz que ela dava lucro aos seus senhores usando de adivinhação, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública, para a Praça da Bandeira, vocês sabem onde é ou não? Está amarrado, né? Ou da República, eu não sei. Mas levaram eles para lá, tiraram a roupa deles, bateram neles, irmão. Deram o que é chamado de uma quarentena, mas os romanos é 40 varada menos uma, 39. Porque naquele que desse uma quarentena, irmão, 40 varada não podia mais punir com nenhuma punição, nenhum castigo. Mas se desse 39, podia ser punido de novo. Então era uma estratégia. E aqui está o detalhe. Eles tomaram, sim, foram açoitados, apanharam, como diz a expressão, igual boi ladrão, boi fujão, e eles com o corpo, irmão, verdadeiramente, tá? Porque você sabe que eles foram açoitados com varas, mas não é aquela varadinha da mamãe. Quem é que já tomou a varadinha da mamãe? Já tomou? Quem já tomou, lembra? Pastor, não, pastor, não quero nem lembrar, não. Doía ou não doía? Senhora, pastor, nossa, aquele negócio ardia assim, parecia que queimava, não era assim? Era, não era? E você sabia que às vezes você pulava quando a mãe estava batendo para tentar aliviar a dor, não é? Sim ou não? Agora a grande verdade é assim, irmão, era a varadinha de quem? Da mamãe, de mamãe. Não era como aqui foram com esses homens. Eram homens que bateram neles. A Bíblia chega a dizer, irmão, que eles estavam todos feridos. Feridos. E aí pegaram Paulo e Silas, depois que bateram neles. Você vai ler comigo o versículo 23. Irmão, você percebe que eles estavam fazendo a coisa certa, tá? Obedecendo a quem? A Deus. E diz o versículo 23 assim, ó. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes seguraram os pés aonde, igreja? No tronco. Então, além deles serem colocados no cárcere interior, segundo estudiosos dizem, que era o cárcere lá mais profundo da cela, segundo estudiosos, irmão, não sei, que ficava junto com as fezes, com as urinas de todos os presos. Prenderam Paulo e Silas no tronco, uma posição desconfortável que eles estavam, irmãos, acorrentados, presos. E o detalhe vem no versículo seguinte, porque o versículo seguinte diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que é a igreja? Oravam e cantavam hinos a quem? E os outros presos o que? Ouviam, escutavam. Preste atenção, irmão. Perto da meia-noite, esses homens começaram a cantar e louvar a quem? Isso aqui é normal ou anormal? Hein? Não, isso aqui não é normal, irmão. Isso aqui é anormal. Porque normal era fazer igual Israel estava fazendo lá, quando o faraó vinha perseguindo eles, que eles começaram o quê? A murmurar, a reclamar contra Moisés. É isso, não era melhor ter ficado no Egito? Aqui podia Paulo e Silas. Eu não sei se você sabe, mas aqui, Paulo e Silas andavam com Paulo e Barnabé andavam juntos, e daí eles se apartaram, e a Bíblia menciona que o Barnabé escolheu Marcos para ir com ele, e Paulo escolheu quem? Silas. Paulo escolheu quem? E agora Paulo está aqui com as costas toda arrebentada. E quem é que chamou ele para essa missão? Quem foi? Não, Paulo chamou quem? Silas.
Imagina como é que Silas poderia estar pensando, irmão. Paulo miserável, por que você teve que olhar para mim? Podia estar ele indignado, podia ou não podia? Quando alguém te convida para alguma coisa dar errado, como é que você fica? Ah, infeliz, por que me convidou? Era melhor não ter o quê? Mas não é assim que nós, seres humanos, sentimos, irmão? Sim ou não? Ficamos indignados, ficamos chateados, ficamos aborrecidos. E aqui Paulo e Silas, era não só para Silas, mas para Paulo também eles estarem indignados. Deus, é isso aqui que nós merecemos? O quê? Todo arrebentado, ferido e ainda preso, não temos saída aparentemente. É isso que merecemos por fazer a sua o quê? Vontade. Nós estamos obedecendo ao Senhor, seguindo o seu caminho, e olha só que situação que nós estamos, totalmente preso e acorrentado, que em outras palavras não tem o quê? Saída. Estamos presos. Talvez você diz, pastor, está parecendo eu, porque eu estou passando a situação que, olha, eu tenho obedecido a Deus, mas não vejo saída. Irmãos, não perca a sua fé e confiança em quem? Porque Deus abre o quê? Diga glória a Deus. Se você não perder a sua fé, a sua confiança, Deus vai abrir o quê? Portas. É isso? Está aqui, ó. Eles começaram a louvar, a cantar, a adorar a Deus, irmão. Perderam a confiança em Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Continuaram crendo, continuaram confiando, irmão. E olha o resultado no versículo 26, irmãos. Diz assim, ó. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem, igreja? Diga glória a Deus. Diga amém, irmãos. De repente, é assim que Deus age. Você está diante de uma situação que parece não ter saída, irmão. Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Quando você menos espera, se você manter a sua fé e confiança em Deus, vai ser assim de repente. De repente as portas vão se abrir e eu vou dizer, não é abrir uma portinha não, vão se abrir de maneira grandiosa e gloriosa, que tanto para você quanto para mais pessoas, para pessoas que estão até a sua volta, diga glória a Deus, se você nele confiar. Se você nele manter a sua fé, o que eles fizeram aqui, permaneceram crendo. Não é porque as portas aparentemente se fecharam que nós vamos desistir da fé. Não é porque aparentemente não tem saída que nós vamos abandonar. Não adianta. Vamos permanecer firme com quem, igreja? Diga glória a Deus. Agora eu faço uma pergunta. Se eles aqui tivessem desistido da fé, tivessem abandonado, eu te pergunto, as portas teriam sido abertas, sim ou não? Não tenha dúvida, irmão, não seria. Porque o próprio Deus, ele diz, irmão, que nós não podemos retroceder na nossa fé. Aí tem gente assim, ó, que se ela depara com a situação, ao invés delas permanecerem crendo, confiando em Deus, elas querem retroceder. Não é para você voltar, irmão, é para você permanecer, que as portas vão se abrir de uma maneira grandiosa e gloriosa. Mas você tem que permanecer na sua fé diante de quem? E vai ser tão tremendo que não vai ser só para você, vai ser também para aqueles que estão à sua volta. Aí me faz lembrar de Pedro, quando ele pescou a noite toda e não pegou o que, igreja? Nada. Irmão, passou a noite toda pescando, não pegou o quê? Nada. As portas estavam o quê? Estava ou não estava, irmão? Estava. A maré não estava para peixe. Aí entra Jesus em cena. Jesus entra no barco de Pedro, prega a palavra, ensina ao povo, depois diz para Pedro assim, Pedro, agora eu abro porta para você, lança a rede agora, vai ao mar alto, lança a rede para pescar. E o Pedro foi e lançou a rede, e a porta estava o que, igreja? Estava o quê? Estava ou não estava? Colheram grande quantidade de peixe, encheu o barco de Pedro e também do companheiro de Pedro. Você percebe que a porta foi tão grande, irmão, que Pedro, vamos dizer assim, foi muito mais do que ele precisava ou podia sustentar, de maneira que outros foram abençoados através da porta que Deus abriu a ele. Deus também vai abrir portas para você, que outros vão ser beneficiados em nome de quem, igreja? Diga glória a Deus.
O que é que nós não podemos fazer? Não podemos desistir, irmãos. Não podemos abandonar a nossa fé em Deus, mas devemos permanecer crendo. E aí que vem um grande detalhe que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Se Deus não abriu portas, creia que Ele vai abrir. E se Ele já abriu portas para você, você tem que aproveitar. Você tem que tomar posse dessas bênçãos, dessa porta que Deus tem aberto para você. Diga amém. Diga amém, igreja. Quer ver, ó? Volta lá para Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 8 que eu vou ler com você e quero chamar a sua atenção para algo aqui. Até para a gente caminhar para terminar a nossa mensagem, irmãos. Mas olha só o que diz Apocalipse 3 e o versículo 8 que nós já lemos hoje, né? Ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta o quê? Aberta, e ninguém pode o que, igreja? Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Deus está dizendo, eis que eu pus diante de você uma porta o quê? Aberta. Se Deus já colocou para você uma porta aberta diante de você, eu vou dizer duas coisas, irmão. Primeiro, você tem algumas pessoas que têm que abrir os olhos para enxergar essa porta. Estão entendendo, sim ou não? Porque às vezes a porta está aberta e a pessoa está o quê? De olhos fechados, dormindo, irmão. Não fisicamente, às vezes ela até está com os olhos abertos fisicamente, mas não do entendimento, para compreender que aquilo ali é uma porta aberta para ela. Porque muitas das vezes nós achamos que a porta que Deus vai abrir, às vezes a pessoa acha que é uma porta grande, e nem sempre. Às vezes é uma porta o quê? Pequena, e esse é o detalhe. Se Deus abriu para você uma porta pequena, entre por ela. Amém, igreja? Veja como oportunidade que Deus está te dando. Ah, mas eu acho que eu merecia algo maior. Ser fiel no quê? Ser fiel no quê? No pouco, sobre o muito quê? Te colocarei. Se esta é a porta que Deus abriu, irmão, entra por ela. Agora, tem gente que não está percebendo, que está com os olhos fechados. Então, você tem que ver. Uma vez que você abriu os olhos, está enxergando a porta, aí é o que eu disse, entra por ela. Porque você só ficar olhando, adianta alguma coisa? E tem gente assim, irmão, que está até hoje diante da oportunidade que Deus deu a ela, e ela está simplesmente o quê? Só olhando, observando. Não é para você olhar, é para você aproveitar. Diga amém, igreja. Quer ver, ó? Abra comigo aqui Efésios capítulo de número 5, versículo 16. Efésios 5,16, irmãos. Você vai ler comigo aqui. Na verdade, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. E depois nós vamos ler na NVI, tá? Efésios capítulo 5, versículo de número 16. Diga amém, igreja. Estão entendendo, sim ou não? Olha o que diz o versículo 16, irmão, de Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 16. Diz assim, ó, remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? Maus. Este remindo o tempo na NVI fica bem mais esclarecido, que diz assim, ó, coloca na NVI, diz assim, ó, aproveitando ao máximo cada o que, igreja? Oportunidade, porquanto os dias são o quê? Maus. Então olha aqui para mim, aproveitando ao quê? Máximo. Irmãos, tem oportunidades que Deus nos concede que é assim, ó, que verdadeiramente são portas abertas. Só que as oportunidades, por sua vez, ela tende a tendência de passar. Tem ou não tem, igreja? Sim ou não? E aí eu vou usar essa expressão. Tem gente que ela não abraça, não agarra a oportunidade, que é uma porta que Deus abriu, só que ela vai o quê? E passa. Passa ou não passa? Sim ou não? Então, você não pode desperdiçar, irmão. Se apareceu, se Deus te iluminou, abriu a porta da oportunidade para você, eu vou usar essa expressão, agarre com unhas e quê? Isso, irmão. Agarre com unhas e dente. Ah, mas é uma porta pequena, não tem problema, eu vou agarrar, é isso que Deus está me dando. Eu não vou soltar, eu vou aproveitar em nome de quem? Ô, pastor, é uma oportunidade muito grande. É engraçado, já percebeu? Tem gente que tem as duas extremidades. Se é uma oportunidade pequena, a pessoa diz aqui, ah, não, isso aí é muito pequeno. Eu mereço algo o quê? Algo maior.
Vai entendendo. Tudo para a pessoa não aproveitar a oportunidade. E quando a oportunidade é grande? Nossa, isso é demais, acho que eu não dou conta. Acho que não é para mim isso aí. Olha, eu não sei se vai dar certo. Está amarrado em nome de quem? Não importa se é grande ou se é o quê? Pequena. Mas é a oportunidade que Deus deu, eu vou agarrar, eu vou abraçar com unhas e que a igreja? Diga amém, igreja. Quer ver, ó? Abre aqui Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 10, irmão. É isso aqui que Deus espera, que eu e você, que nós façamos, irmão. Eclesiastes 9, 10. No meio da Bíblia é Salmos, aí você vai encontrar Provérbios, e na frente, né? Provérbios, Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 10. É isso que nós devemos fazer, irmão. Quando Deus abrir ou quando a porta estiver diante de nós. Ó, o versículo 10 diz assim, ó. Quem encontrou, diga amém. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10 assim, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o com que, igreja? Conforme as tuas o quê? Forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Veio a oportunidade, é como o missionário, eu não sei se você já ouviu o missionário falando, quando o cavalo passa arriado, o que você deve fazer? Monta nele. Eu costumo dizer assim, irmão, não precisa o cavalo estar arriado, não. Se ele passou, não está arriado, está em pelo, monta a si mesmo. Você sabe que um cavalo, quando ele está arriado, é uma demonstração que ele deixa o quê? Montar, sim ou não? E se ele não tiver, você não vai saber. Pastor, mas e aí, se o bicho não tiver, não deixar a gente montar, não for manso? Ah, nem quer dar uns pinotes, irmão, mas você vai segurando, segurando. É melhor andar montado num cavalo dando pinote do que você ficar andando de a pé. Amém, igreja? Mas entenda, para aproveitar as oportunidades. Porque não importa, irmão, passou a oportunidade, chegou, agarre, abrace a oportunidade. Que é dali que Deus vai fazer e operar grande coisa na tua vida, em nome de quem? Diga glória a Deus. Olha o que Deus diz, que Ele abre caminhos e Ele vai adiante de nós. Se essa porta que Deus abriu, você não está sozinho, Deus estará com você. Diga amém, igreja. Entenderam, sim ou não? Volta lá para Miqueias, de onde eu saí, e nós vamos encerrar. Coloca para mim na linguagem de hoje, Juninho. Miqueias 2,13. E aí eu vou ler com você agora e nós vamos orar, tá? Miqueias 2,13. Que diz assim, ó. Miqueias 2:13. Na linguagem de hoje. Direto na linguagem de hoje. Amém? Contrário aí, irmão. Na verdade, você tem que olhar aqui, né? Porque a linguagem é de hoje. Diz assim, ó. Deus abrirá o que, igreja? Caminho, preste atenção. Para o seu. Quem é povo de Deus, diga glória a Deus. Então pronto, Deus abre o quê? Abre ou não abre? Abre, e você já viu. Ele abrirá caminho ao seu povo. E eles sairão livres pelos portões da cidade. Agora, ó, vai. O rei, o Senhor, irá na frente e todos o quê? Diga glória a Deus. Se Deus já abriu essa porta para você, saiba que você não vai sozinho. Deus irá com você adiante. Ele já está nesse caminho, irmão. Pastor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas não foi Deus que abriu? Foi, pastor. Então pronto, Ele está com você, irmão. Vai dar certo em nome de quem? Diga glória a Deus. Irmão, Ele vai estar com você. E Ele está com você nesse caminho. Agora você deve crer, confiar e aproveitar e desfrutar do que Deus tem te concedido em nome de quem? Diga amém. Entenderam sim ou não? Então palmas bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Foi isso que Deus mandou falar para você hoje, tá? Agora, se você ficar... Perdoa a expressão que eu vou usar, tá? Agora, se você ficar igual um boca aberta... um boca aberta diante da oportunidade, irmão, não vai adiantar o quê? Nada, irmão. Tem gente que fica assim, ó. Não, obrigado, meu Deus. Eu vou tomar posse em nome de quem?
Diga amém. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e você creia. Pai, em nome